Olá, eu sou a Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja um pouquinho polêmico, que é sobre como criar receitas, criar amigurumis, sem que esse amigurumi fique parecendo cópia de uma receita de outra pessoa. Afinal, realmente a gente pode encontrar hoje muitas receitas de amigurumis no mercado, né? De pessoas fazendo isso pelo mundo inteiro. Então existe esse receio de algumas pessoas de criar e acabar copiando sem querer uma receita de outra pessoa, porque afinal existem muitas receitas já no mercado. E como evitar que isso aconteça mesmo que sem querer? Então a primeira coisa que eu preciso dizer é que realmente existe essa possibilidade. Não tem como a gente dizer 100% de certeza que vamos criar algo que ninguém nunca fez nada antes parecido. Porém, é importante a gente entender que existe uma grande diferença entre cópia e coincidência. E as coincidências, elas podem acontecer. Eu já vi acontecer mais de uma vez duas pessoas lançando projetos, e-books, receitas com o mesmo tema, ou com um tema parecido, ou com uma ideia parecida, um conceito parecido por trás, ou ao mesmo tempo, ou com alguns meses ali de diferença. E isso não necessariamente quer dizer cópia, isso realmente pode ser uma coincidência, porque é difícil a gente criar um projeto do nada. Geralmente esse processo de criação, ele tem um tempinho já de planejamento, você vai trabalhando a ideia ali há um tempo. Então quando a pessoa tá para lançar, ela já tá trabalhando aquilo há um tempo, principalmente quando é algo mais completo, tipo um e-book, né, algo maior. Então, quando isso acontece, pode realmente ser coincidência. E a questão da cópia, ela é um assunto bem delicado, assim, não vou abordar tanto nesse vídeo aqui, mas o que eu digo que nesses casos, o que a gente tem que fazer é olhar para o nosso processo. É lá que a gente descobre se a gente fez uma cópia, se a gente se inspirou em algum trabalho, se a gente modificou um trabalho, ou se de fato a gente criou alguma coisa do zero. A cópia acontece quando a pessoa de fato tem a intenção de fazer algo parecido, ou muito parecido, ou igual mesmo. A pessoa de fato tenta copiar alguma coisa. Agora, se dentro do seu processo não existiu essa intenção, você teve ali um processo criativo para desenvolver aquela ideia, pode simplesmente ter sido uma coincidência. Afinal, você colocou ali as suas inspirações, as suas experiências e criou alguma coisa, né? Foi sua criação, de fato. E se depois disso, depois desse processo, você descobriu que teve algo muito parecido, já tinha algo muito parecido, foi de fato uma coincidência. É diferente de ter a intenção de cópia. Bom, mas como é muito delicado, né? Não paramos por aí. Por quê? Porque quem vê de fora pode não entender essa diferença, pode não perceber a diferença. Uma coisa pode sim ser confundida pela outra, porque ninguém vai estar com você para saber como foi o seu processo. Se foi com a intenção de cópia ou se foi a sua criação. Mas o que eu defendo é que quanto mais criatividade a gente coloca dentro do nosso processo de criação, mais difícil vai ser ter uma coincidência. Menor a chance dessa coincidência acontecer. Quando uma pessoa cria, por exemplo, um amigurumi muito simples, é muito mais fácil outras pessoas conseguirem chegar nesse mesmo resultado, porque ela não colocou ali nada demais, digamos assim. Não colocou muitas coisas diferentes que podem ser reconhecidas por aquele designer, por exemplo. Então, é mais fácil de outras pessoas chegarem naquela mesma ideia, porque ela não foi uma ideia muito criativa. Outra coisa polêmica, talvez, é que quanto menos referências dentro do seu próprio mercado você tiver, menor a chance dessas coincidências acontecerem também. Porque tudo que a gente vê acaba virando referência para o nosso cérebro, às vezes até uma coisa inconsciente. Então, quando a gente tem muito esse contato com outras criações dentro do nosso próprio mercado, aumenta, querendo ou não, a nossa chance de acabar sendo influenciada por essas referências. Agora, uma pessoa que tem menos contato com outras pessoas do mercado, outras criações, a chance dela se inspirar em alguma coisa que ela viu ali é muito menor, porque ela nem chegou a ver, entendeu? Não tem como você copiar uma coisa que você nem viu. Então, quanto menor o contato, menor a chance de você copiar alguém, mesmo que sem querer. E se mesmo assim acontecer e ficar muito parecido, você pode contar a sua história, contar de onde veio aquela ideia, por exemplo, ou antes de criar o seu amigurumi, ou antes de lançar esse produto, você pode fazer uma pesquisa de mercado
para saber se já existe alguma coisa muito parecida com aquilo ali que você está pensando em criar. Porque vamos supor que isso aconteça. Você tem ali uma ideia esboçada do que você quer criar, só que você procura e tem uma coisa muito parecida com a sua ideia. Se você ainda não criou esse amigurumi, você ainda tem tempo de fazer algumas modificações, por exemplo, para que ele não fique tão parecido. Você ainda tem chance de mudar os rumos. Então, a minha indicação é que realmente você aposte na sua criatividade, na sua autenticidade, para tentar ao máximo fazer diferente. E seja verdadeiro ou verdadeira com o seu processo, sem de fato querer copiar. Porque depois dessa história toda, pode ser que alguém pense, então eu posso copiar e falar que foi uma coincidência. Mas a grande realidade é que tem vezes que, se a coincidência é muito grande, é difícil acreditar que é coincidência. O público saca. Aquela coincidência demais, muitos detalhes parecidos, é muito difícil engolir que não foi uma cópia e que foi coincidência, entende? Não faça isso. É diferente no caso, por exemplo, de ter lançamentos ao mesmo tempo sobre o mesmo tema, ou ter alguém que fez um detalhe parecido no mesmo amigurumi, coisa e tal. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa cria, por exemplo, uma boneca. A outra pessoa vai lá, cria uma mesma boneca com um tamanho muito parecido, com formatos muito parecidos, detalhes de cabelo, de roupa muito parecidos. É muito difícil acreditar que foi simplesmente uma coincidência. Então é isso, é o que eu penso sobre o assunto e é o que eu defendo, assim. Seja muito verdadeiro ao seu processo, porque é ele que vai te mostrar o que você tá fazendo, se você tá criando, se tá copiando, se tá modificando uma receita, e são processos diferentes. E também apostar na sua criatividade, porque quanto mais criativa a sua criação for, quanto mais autêntica, quanto mais a sua cara tiver a sua criação, mais difícil vai ser copiar outra pessoa. E mais difícil também vai ser outra pessoa te copiar ou chegar na mesma ideia que você por coincidência. Hoje eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado do assunto. Dá um like se você curtiu o assunto, se você curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal. Um beijo e até semana que vem.